The Surprising Science of Eating for Cognitive Power. Comida para o cérebro. A ciência surpreendente de comer para o poder cognitivo. Lisa Mosconi. A maioria dos médicos não prescreve sono e exercícios como soluções para seus problemas de saúde, porque isso não envolve dinheiro. Mas você pode legitimamente resolver inúmeros problemas de saúde simplesmente ao comer de forma saudável, fazer exercícios diariamente e dormir um sono de qualidade. Em Brain Food, Lisa Mosconi dá uma visão geral reveladora de como a química do cérebro é alterada por alimentos, poluentes e escolhas de estilo de vida, e propõe maneiras de prevenir, interromper e até mesmo reverter o declínio mental. A conexão cérebro-alimento. Quando observamos a história da evolução, percebemos que a raça humana vive cada vez mais. Isso se deve a uma grande quantidade de fatores, desde a tecnologia até mesmo as mudanças genéticas. Mas uma coisa é fato desde o início: todo ser humano é vulnerável ao ambiente, nutrição e genética, que produzem reações como pensamentos, sentimentos e comportamentos. Afinal, são as experiências a que somos expostos que moldam a forma como vivemos. Esses valores resultantes, o pensamento, o sentimento e comportamento, aparecem em função dessas experiências. E embora não possamos controlar todos os fatores a que somos apresentados durante a vida, como a genética, por exemplo, podemos controlar ao menos 2 deles, comportamento e nutrição. E quando fazemos nossas escolhas dentro desses tópicos, criamos um estilo de vida. A autora deste livro mostra como um estilo de vida de saúde holística, isto é, que leva em consideração não apenas o seu corpo e seus sintomas, mas corpo, mente, alma, estilo de vida, preferências e personalidade, pode ajudar você a encontrar o caminho mais curto para uma saúde e felicidade sustentáveis. Basicamente, se você se alimenta mal e age mal, você vai se sentir mal, e tudo isso vira um ciclo. Mas se você está tentando evoluir para o próximo estágio do seu desenvolvimento pessoal e tem uma dieta neutra, você pode se aprimorar atualizando suas experiências. Dormindo mais, se exercitando mais, reduzindo o estresse, comendo alimentos integrais e estimulando a sua mente com novos desafios e experiências, conexões sociais e criatividade. Você será mais feliz, terá ideias melhores, correrá mais riscos, ficará mais estável emocionalmente e melhorará significativa e inegavelmente o seu futuro e o futuro de seus filhos. A água da vida. Se você não liga água à nutrição, pense de novo. Nosso cérebro está literalmente sedento por água. Não à toa, ela representa cerca de 80% da nossa massa cerebral. A água é o que carrega nutrientes para o seu cérebro. Então, você precisa muito dela. A longevidade e o bem-estar do cérebro e do corpo dependem criticamente do consumo do que chamamos água dura. Ela se refere à água pura, rica em minerais como cálcio e magnésio. A água, quando purificada, não contém esses preciosos minerais naturais de que necessitamos como nutrientes. Ainda assim, estudos mostram que beber diariamente 2 litros de água, seja ela mineral ou purificada, aumenta o desempenho do seu cérebro em 30%. Outras opções de boa hidratação também incluem água com gás proveniente de uma nascente natural, que também contém vários minerais saudáveis, e água de coco. Sempre associamos gordura a algo negativo, mas existe uma gordura boa, a família dos ômega. Entre todos os tipos possíveis de gorduras que o nosso corpo não produz sozinho, 2 variedades são as mais conhecidas por promover a saúde do cérebro: ômega 3 e ômega 6. Definitivamente vale a pena um esforço concentrado para comer esses 2 nutrientes em nossa dieta diária, pois eles têm funções muito diferentes. Os ômega 6 são gorduras poliinsaturadas pró-inflamatórias. Isso significa que eles contribuem para a ativação do seu sistema imunológico. Já os ômega 3 são gorduras poliinsaturadas anti-inflamatórias. Eles regulam sua resposta imunológica de volta a um estado saudável e sustentável. Quando acontece de um sistema imunológico ser ativado por muito ômega 6 e pouco ômega 3, o cérebro essencialmente está sob ataque por seus próprios mecanismos de defesa. Com o tempo, isso o deixará um pouco enferrujado,
e até causará descontrole se for deixado nesse estado de defesa agressiva ao longo dos anos. Na verdade, é isso que é a doença de Alzheimer. É o cérebro se defendendo, desligando progressivamente as partes de si mesmo que não precisa mais para sobreviver. Tudo em resposta a agressões ambientais que se estendem por décadas. Portanto, queremos mais ômega 3 do que ômega 6, e a maioria de nós tem o oposto. Ambos são importantes, mas é a proporção que entendemos errado. A dieta típica é altamente inflamatória e pode estar ligada à ocorrência de doenças cardíacas e distúrbios neurológicos e cognitivos. Para corrigir isso, precisamos reduzir o nosso consumo de ômega 6 e aumentar nosso consumo de ômega 3. Muitos estudos identificam o ômega 3 como o nutriente número 1 para combater o declínio cognitivo relacionado à idade e aumentar a clareza mental. O ômega 3 pode ser encontrado no salmão, em nozes, óleo de linhaça, óleos de peixe, ostras e sementes de girassol. Já o ômega 6 pode ser evitado no óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja e óleo de semente de algodão. A modernidade nos fez perder o controle sobre o consumo de gordura saturada, que faz mal ao nosso corpo. A gordura saturada é o seu inimigo número 1. Altos níveis dessas gorduras têm impacto negativo nas capacidades mentais humanas, aumentando o risco de doenças cardíacas, diabetes e demência. Embora o corpo certamente precise de alguma gordura saturada para se manter saudável, os cientistas concordam que, no que diz respeito ao cérebro, quanto menos gordura saturada, melhor. Se você está se perguntando quais carnes e laticínios são seguros, pense em alimentos orgânicos frescos. A gordura proveniente desses alimentos é muito melhor para você do que a de alimentos processados de qualquer tipo. Reduza ou elimine a ingestão de bacon, manteiga e queijo e outros alimentos processados, como frios. Tente evitar carnes criadas comercialmente. Opte, ao invés disso, por opções orgânicas, alimentadas com grama e caipiras para limitar a sua exposição a produtos químicos tóxicos. Assim, quando estiver comendo alimentos de origem animal, certifique-se de comer ovos orgânicos, caipiras, frango e peru e cortes magros de carne bovina. A gordura saturada, que ocorre naturalmente, é muito mais aceitável. Abacate e óleo de coco são alimentos extremamente saudáveis, mas com moderação. Gordura trans, o maior vilão da saúde. De todas as gorduras ruins, a gordura trans é definitivamente a maior vilã, sendo diretamente associada ao declínio cognitivo. Elas causam muitos efeitos adversos à saúde, desde o aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos na corrente sanguínea até a inflamação em todo o nosso corpo. Isso aumenta o risco de doença cardiovascular e acidente vascular cerebral e, por sua vez, o risco de demência. As gorduras trans são criadas por meio de um processo industrial denominado hidrogenação, por meio do qual o hidrogênio é adicionado a óleos vegetais insaturados saudáveis, saturando-os quimicamente. Os fabricantes fazem isso para criar uma consistência específica nos produtos, quase sólida em temperatura ambiente, mas que derrete ao assar ou aquecer. Essa substância é tão nociva que alguns países, como Dinamarca e Suíça, restringiram o uso delas em estabelecimentos alimentares. Elas deveriam ser banidas de uma vez, afinal são como os cigarros da nossa dieta. O terrível é que as empresas não precisam listar gorduras trans em seus rótulos nutricionais se uma porção contiver menos de meio grama dela, ainda que os alimentos listados como tendo 0 grama possam, na verdade, ter uma quantidade significativa de gordura trans. Para se proteger dos malefícios desse tipo de gordura, evite manteigas, óleo de canola, qualquer coisa hidrogenada ou parcialmente hidrogenada. Basicamente qualquer coisa embalada e processada. Os produtos assados geralmente a terão em sua composição, como biscoitos e bolachas, a menos que você possa confirmar que eles foram feitos sem gordura trans. Substitua esses alimentos ruins por vegetais deliciosos como lanches. Reprograme seus receptores de dopamina enquanto ainda pode. Você pode condicionar os seus desejos substituindo alimentos processados por alimentos integrais, o que vai criar um hábito ao longo do tempo. Os benefícios da proteína. As proteínas são moléculas complexas que fazem a maior parte do trabalho em nossas células e são necessárias para a estrutura, função e regulação das redes cerebrais.
Elas vêm em terceiro lugar na lista dos principais nutrientes saudáveis para o cérebro. São compostas de aminoácidos que formam a base de nossos sentimentos e pensamentos e agem como neurotransmissores, os mensageiros químicos em nossos cérebros. Eles são responsáveis por como pensamos, falamos e nos lembramos, e pelas ideias que temos. Quando há um desequilíbrio ou uma carência desse nutriente no corpo, você sente na forma de depressão, ansiedade, falta de motivação, foco e sono inconsistente. Alguns dos neurotransmissores que mais influenciam nosso estilo de vida são serotonina. A serotonina tem sido associada principalmente ao nosso humor, já que esse neurotransmissor sinaliza ao nosso cérebro quando nos sentimos relaxados e felizes. Quando o cérebro produz baixos níveis de serotonina, os sinais de felicidade tornam-se muito menos frequentes e de curta duração, acabando por produzir doenças como depressão e ansiedade. A serotonina também é amplamente reconhecida por seu papel na regulação do sono e do apetite. As sementes de chia são uma fonte incrível de triptofano, que é um precursor da serotonina. Coma carboidratos com eles para maximizar a sua eficácia. Dopamina possui um grande papel na função cognitiva. A dopamina afeta nossas funções de recompensa, motivação e atenção, bem como resolução de problemas e o controle motor, sem falar que nos permite sentir prazer em primeiro lugar. As anormalidades da dopamina estão envolvidas em várias condições médicas, incluindo doença de Parkinson, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, esquizofrenia e dependência de drogas. Novamente, as sementes de chia são ótimas fontes de dopamina, assim como carnes provenientes de animais alimentados com capim. Glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório de todo o nosso sistema nervoso. Mais de 90% de todas as sinapses cerebrais são preparadas para liberar glutamato. Isso faz com que haja muita ação do glutamato acontecendo. Ao mesmo tempo, o glutamato também é usado pelo cérebro para produzir seu alter ego, o ácido gama-aminobutírico, GABA, o principal neurotransmissor inibitório de nosso sistema nervoso. Portanto, o glutamato não apenas o incita a comer, como também pode impedi-lo de fazer isso. O glutamato também auxilia no aprendizado e na memória. Nem todos os carboidratos são iguais. Atualmente é muito comum que quem comece uma dieta queira cortar os carboidratos de vez. Mas calma, o cérebro funciona melhor com glicose, que melhora a função corporal e cognitiva, e isso significa que você precisa ingerir carboidratos. A glicose é absolutamente crítica para a saúde corporal, mas isso não significa que você deva optar por lanches açucarados. A saúde não mora nos pacotes de biscoitos ou massas. Açúcar, pão, macarrão, produtos assados, todos esses alimentos são fontes terríveis de glicose. Em vez disso, procure a glicose nos alimentos certos e de origem natural, como beterrabas, cebolinhas, nabos, uvas e cebolas brancas. Evite doces com grandes quantidades de glicose e ausência de fibras, porque isso aumenta o açúcar no sangue e causa sintomas ruins, juntamente com o aumento do risco de resistência à insulina, levando ao diabetes. Pesquisas mostram que esse tipo de alimentação com alto teor de açúcar e baixo teor de fibras literalmente fará o seu cérebro encolher. Por isso, tente se alimentar sem refrigerantes, barras de chocolate e bebidas de sobremesa. Obtenha sua glicose de fontes naturais que têm fibras para diminuir um pouco o ritmo da digestão, regular o metabolismo da glicose e prevenir quedas de açúcar. Vitaminas e minerais têm um papel essencial na atividade cerebral. No nosso processo de alimentação, assim que engolimos alguma comida, ela é imediatamente cercada por um coquetel de produtos químicos e bactérias que trabalham duro para quebrá-las em partículas menores, como vitaminas e minerais. Uma vez que esses nutrientes estão em sua corrente sanguínea, eles são transportados até o seu cérebro, que então usa esses nutrientes para gerar os resultados de que falamos anteriormente: pensamentos, sentimentos e comportamento. A colina é um desses nutrientes importantes para o cérebro. Ela desempenha um papel importante na memória e na aprendizagem. E uma grande fonte de colina são os ovos. Os ovos são uma fonte incrível de nutrientes para o cérebro.
Eles vêm com tudo o que é necessário para que as estruturas neurais se formem no cérebro e na medula espinhal. Não apenas ovos de galinha, mas todos os ovos, incluindo ovos de peixe. As vitaminas do complexo B, em especial B6 e B12, são essenciais para a produção de neurotransmissores e podem ser encontrados em pistache, alho, atum e salmão. Muitos dos nutrientes de que precisamos são antioxidantes, que são essencialmente os zeladores do cérebro. Sem eles, coisas ruins se acumulam e fazem o seu cérebro ficar um pouco enferrujado. Ótimas fontes de antioxidantes incluem linhaça, mirtilo, espinafre, abacate e limão. Quando você come todas as cores do arco-íris de fontes de alimentos naturais, isso te dá 90% do que você precisa. E então você pode otimizar por meio de autoeducação adicional, se desejar. Concentre-se especialmente nos verdes. As folhas são incríveis, carregadas com todos os tipos de nutrientes. Os genes são só uma parte de você, mas é o estilo de vida que vai realmente definir o seu futuro. Não pense que suas predisposições genéticas o destinam a um futuro crivado de doenças só porque sua família tem um histórico de doenças. É um estilo de vida que ativa a expressão dos mecanismos biológicos que levam ao desenvolvimento de doenças. A responsabilidade de ter uma vida mais saudável está nas suas mãos e depende das suas escolhas. É importante entender que todos os seres têm uma civilização de bactérias vivendo dentro e fora de seu corpo. E que isso não significa que é automaticamente ruim. 90% das células em nossos corpos não são humanas, são bactérias. E precisamos alimentá-las porque elas garantem uma boa saúde. É aí que entram os probióticos, que mantêm essas bactérias felizes e saudáveis, transformando os alimentos em nutrientes e nos defendendo de coisas ruins. Probióticos são literalmente bactérias vivas e podem ser encontrados em alimentos como iogurte, kefir e kombucha. Os pré-bióticos alimentam os probióticos e seu microbioma, e podem ser encontrados em cebolas, aspargos, alho, bananas e cogumelos. Já o que pode destruir a sua flora intestinal, que é como chamamos o microbioma que nos ajuda a manter a saúde, é a ingestão de alimentos processados ou carnes fabricadas com antibióticos, hormônios de crescimento ou pesticidas. Portanto, suas fontes de alimentos devem ser compradas de forma mais natural possível. Ao final, lembre-se, a nutrição é a parte mais importante que define como será o futuro da sua saúde. Mas se preocupar em manter um ritmo de atividades físicas constantes e um sono regulado é muito importante para se manter longe de doenças. Nutrir-se adequadamente e cuidar do seu corpo e bem-estar funcionam como antidepressivos naturais. Aumentam a função da memória, melhoram o seu sistema imunológico, protegem a sua mente contra a idade e o transformam em um super-humano, em comparação ao que você é sem eles. Envolva-se em interações sociais positivas. Os seres humanos são programados para serem sociais e, quando não somos, sofremos física e cognitivamente. Mas tenha cuidado com as redes sociais. Tente usá-las de forma construtiva. Preocupe-se com a qualidade do seu sono. Todas as noites, nosso corpo libera fluido cérebro-espinhal em sua cabeça para limpar o seu cérebro. E quando isso não é feito devidamente, coisas ruins acontecem. O sono profundo é fundamental para que esse processo de limpeza funcione. Quanto mais colorido for o seu prato, melhor. Faça uma dieta rica em alimentos naturais, integrais e o mais orgânicos possível, atingindo todas as cores do arco-íris. Limite o consumo de produtos de origem animal. Elimine o consumo de alimentos processados. Evite o estresse. Pessoas e ambientes tóxicos não devem ser permitidos em sua vida. Seja feliz cercando-se de pessoas que querem aprender, crescer e sorrir. Relacionamentos nutritivos, saudáveis, beneficiam a sua saúde, enquanto a ausência deles leva a um declínio na função cerebral. Neste livro, você aprendeu que o ser humano tem um dos cérebros mais complexos entre todos os animais, e por isso também o mais exigente. É por isso que a alimentação é tão importante. Os alimentos podem melhorar o desempenho do cérebro e proteger da demência nos anos posteriores. É a chamada neuronutrição. A gordura, açúcar, vitaminas e proteínas impactam diretamente a saúde do cérebro, assim como outros aspectos como a hidratação, prática de exercícios, sono e estilo de vida.
Conhecendo a riqueza de vantagens e nutrientes presentes nos alimentos, podemos modificar as nossas dietas para melhorar a saúde do cérebro a longo prazo.